Antes de iniciarmos essa oração, quero convidar você a fazer algo muito importante. Silencie por alguns instantes tudo aquilo que está ocupando a sua mente e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez existam preocupações que ninguém conhece, lutas que você não compartilha com ninguém e perguntas que continuam sem resposta. Mas existe algo que você precisa lembrar neste momento. Deus conhece cada detalhe da sua vida e sabe exatamente onde você está. Há milhares de anos, um homem chamado Davi passou por momentos semelhantes. Apesar de ser rei, ele enfrentou medos, fracassos, escolhas erradas e períodos de profunda aflição. Houve momentos em que tudo parecia confuso, como se ele estivesse cercado por problemas de todos os lados. Mas Davi descobriu um segredo que transformou sua vida. Em vez de confiar apenas na própria força, ele levantou os olhos para Deus. Em vez de tentar controlar tudo sozinho, ele buscou direção do Senhor. Por isso ele orou: faz-me conhecer os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Perceba algo extraordinário. Antes de pedir vitória, Davi pediu direção. Antes de pedir livramento, ele pediu sabedoria. Antes de pedir que Deus mudasse as circunstâncias, ele pediu que Deus transformasse seu coração. Porque ele compreendeu que quando estamos no caminho certo, conduzidos pela mão do Senhor, tudo mais encontra seu devido lugar. Talvez hoje você também esteja precisando dessa direção. Talvez existam decisões a serem tomadas, caminhos a escolher ou situações que parecem envoltas em neblina. Mas Deus continua sendo especialista em iluminar estradas que pareciam impossíveis de enxergar. E é exatamente sobre isso que vamos orar hoje. Davi escreveu algo que merece nossa atenção. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tirará os meus pés da armadilha. Que promessa poderosa! Observe que Davi não fala de uma armadilha que ele consegue evitar sozinho. Ele fala de algo que prende, limita e impede o avanço. E muitas vezes é exatamente assim que as distrações agem em nossa vida. Elas raramente aparecem como algo perigoso. Pelo contrário, chegam disfarçadas de ocupações aparentemente normais, hábitos aparentemente inofensivos e preocupações que parecem justificáveis. Pouco a pouco, sem percebermos, elas roubam nossa atenção, nossa paz e até mesmo nossa intimidade com Deus. Existem distrações visíveis, a correria excessiva, o excesso de informações, as preocupações constantes. As coisas que consomem nosso tempo, mas não alimentam nossa alma. Mas também existem distrações invisíveis, pensamentos repetitivos que nos afastam da fé, medos que insistem em controlar nossas decisões, feridas antigas que ainda influenciam nosso presente, ansiedades que nos fazem olhar mais para os problemas do que para as promessas de Deus. E quanto mais essas distrações crescem, mais difícil se torna ouvir a voz do Senhor. Por isso a Bíblia nos ensina que Deus guia os humildes. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é reconhecer que não sabemos tudo. É admitir que precisamos da direção de Deus. É chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu não consigo enxergar tudo, mas Tu enxergas. Eu não conheço o futuro, mas Tu conheces. Eu não tenho todas as respostas, mas Tu és a resposta que eu preciso. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Deus começa a remover a confusão. O que parecia impossível se torna mais claro. O que parecia sem saída começa a revelar uma direção. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. E mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo, Deus já conhece todo o caminho. A palavra de Deus nos mostra outro homem que chegou ao limite de suas próprias forças. Por fora, talvez tudo parecesse normal, mas por dentro ele estava exausto. Seu coração carregava pesos que nunca foram destinados a ele. Sua alma estava cansada de tentar controlar tudo sozinho. Quantas vezes isso também acontece conosco?
Tentamos resolver cada problema. Tentamos prever cada dificuldade. Tentamos carregar responsabilidades que pertencem a Deus. E sem perceber, vamos ficando cansados, sobrecarregados e sem direção. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Não necessariamente fugindo de Deus, mas correndo sem parar. Correndo atrás de compromissos. Correndo atrás de respostas. Correndo atrás de segurança. Correndo atrás de algo que preenche o vazio que existe dentro do coração. Mas existe uma verdade que Deus quer lembrar a você neste momento. Você não foi criado para viver carregando sozinho o peso da vida. Você foi criado para caminhar ao lado do Pai. Foi então que o salmista descobriu algo transformador. Quando ele abriu o coração diante de Deus, o peso começou a desaparecer. E o Senhor lhe deu uma das promessas mais lindas das Escrituras. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Pense nisso por um instante. O Deus que criou os céus e a terra não está distante. Ele não observa sua vida de longe. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas dúvidas, conhece suas batalhas silenciosas, conhece as orações que você nunca teve coragem de contar para ninguém. E mesmo assim continua olhando para você com amor. Ele não apenas deseja que tudo dê certo. Ele deseja conduzir cada passo do seu caminho. Ele deseja ser o seu refúgio, o lugar onde o medo perde a força, o lugar onde a ansiedade encontra descanso, o lugar onde a confusão dá lugar à paz. Hoje, Deus continua dizendo: filho, filha, pare de tentar fazer tudo sozinho. Deixe-me conduzir você. Porque quando Deus assume a direção, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em testemunhos de vitória. Antes de iniciarmos essa oração, quero convidar você a fazer algo muito importante. Silencie por alguns instantes tudo aquilo que está ocupando a sua mente e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez existam preocupações que ninguém conhece, lutas que você não compartilha com ninguém e perguntas que continuam sem resposta. Mas existe algo que você precisa lembrar neste momento. Deus conhece cada detalhe da sua vida e sabe exatamente onde você está. Há milhares de anos, um homem chamado Davi passou por momentos semelhantes. Apesar de ser rei, ele enfrentou medos, fracassos, escolhas erradas e períodos de profunda aflição. Houve momentos em que tudo parecia confuso, como se ele estivesse cercado por problemas de todos os lados. Mas Davi descobriu um segredo que transformou sua vida. Em vez de confiar apenas na própria força, ele levantou os olhos para Deus. Em vez de tentar controlar tudo sozinho, ele buscou a direção do Senhor. Por isso ele orou: faz-me conhecer os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Perceba algo extraordinário. Antes de pedir vitória, Davi pediu direção. Antes de pedir livramento, ele pediu sabedoria. Antes de pedir que Deus mudasse as circunstâncias, ele pediu que Deus transformasse seu coração. Porque ele compreendeu que quando estamos no caminho certo, conduzidos pela mão do Senhor, tudo mais encontra seu devido lugar. Talvez hoje você também esteja precisando dessa direção. Talvez existam decisões a serem tomadas, caminhos a escolher ou situações que parecem envoltas em neblina. Mas Deus continua sendo especialista em iluminar estradas que pareciam impossíveis de enxergar. E é exatamente sobre isso que vamos orar hoje. Davi escreveu algo que merece nossa atenção. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele tirará os meus pés da armadilha. Que promessa poderosa! Observe que Davi não fala de uma armadilha que ele consegue evitar sozinho. Ele fala de algo que prende, limita e impede o avanço. E muitas vezes é exatamente assim que as distrações agem em nossa vida. Elas raramente aparecem como algo perigoso. Pelo contrário,
Chegam disfarçadas de ocupações aparentemente normais, hábitos aparentemente inofensivos e preocupações que parecem justificáveis. Pouco a pouco, sem percebermos, elas roubam nossa atenção, nossa paz e até mesmo nossa intimidade com Deus. Existem distrações visíveis, a correria excessiva, o excesso de informações, as preocupações constantes. As coisas que consomem nosso tempo, mas não alimentam nossa alma. Mas também existem distrações invisíveis, pensamentos repetitivos que nos afastam da fé, medos que insistem em controlar nossas decisões, feridas antigas que ainda influenciam nosso presente, ansiedades que nos fazem olhar mais para os problemas do que para as promessas de Deus. E quanto mais essas distrações crescem, mais difícil se torna ouvir a voz do Senhor. Por isso a Bíblia nos ensina que Deus guia os humildes. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é reconhecer que não sabemos tudo. É admitir que precisamos da direção de Deus. É chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu não consigo enxergar tudo, mas Tu enxergas. Eu não conheço o futuro, mas Tu conheces. Eu não tenho todas as respostas, mas Tu és a resposta que eu preciso. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Deus começa a remover a confusão. O que parecia impossível se torna mais claro. O que parecia sem saída começa a revelar uma direção. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. E mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo, Deus já conhece todo o caminho. A palavra de Deus nos mostra outro homem que chegou ao limite de suas próprias forças. Por fora, talvez tudo parecesse normal, mas por dentro ele estava exausto. Seu coração carregava pesos que nunca foram destinados a ele. Sua alma estava cansada de tentar controlar tudo sozinho. Quantas vezes isso também acontece conosco? Tentamos resolver cada problema. Tentamos prever cada dificuldade. Tentamos carregar responsabilidades que pertencem a Deus. E sem perceber, vamos ficando cansados, sobrecarregados e sem direção. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Não necessariamente fugindo de Deus, mas correndo sem parar. Correndo atrás de compromissos. Correndo atrás de respostas. Correndo atrás de segurança. Correndo atrás de algo que preenche o vazio que existe dentro do coração. Mas existe uma verdade que Deus quer lembrar a você neste momento. Você não foi criado para viver carregando sozinho o peso da vida. Você foi criado para caminhar ao lado do Pai. Foi então que o salmista descobriu algo transformador. Quando ele abriu o coração diante de Deus, o peso começou a desaparecer. E o Senhor lhe deu uma das promessas mais lindas das Escrituras. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Pense nisso por um instante. O Deus que criou os céus e a terra não está distante. Ele não observa sua vida de longe. Ele conhece suas lágrimas, conhece suas dúvidas, conhece suas batalhas silenciosas. Conhece as orações que você nunca teve coragem de contar para ninguém. E mesmo assim continua olhando para você com amor. Ele não apenas deseja que tudo dê certo. Ele deseja conduzir cada passo do seu caminho. Ele deseja ser o seu refúgio. O lugar onde o medo perde a força. O lugar onde a ansiedade encontra descanso. O lugar onde a confusão dá lugar à paz. Hoje, Deus continua dizendo: Filho, filha, pare de tentar fazer tudo sozinho. Deixe-me conduzir você. Porque quando Deus assume a direção, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em testemunhos de vitória.